1 Samuel, capítulo de número 30. Aleluia. Todos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglague, e tinham ferido a Ziglague e tinham posto fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traz-me aqui, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei essa tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: Persegue, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Pode estar sentado, meus irmãos. Nós devemos olhar para o Antigo Testamento como homens que escreveram toda a trajetória de um cristão com as suas próprias vidas. Nós devemos olhar para os ensinamentos do Antigo Testamento como o que vai acontecer futuramente. As decisões que nós tomamos, a maneira de se comportar, como agir, o que fazer. Tudo isso vai terminar em alguma coisa. O Senhor, Ele diz para nós confiarmos nele. O Senhor, Ele diz que todas as coisas devem ser feitas conhecidas por Ele. Ele diz que os nossos caminhos parece que são caminhos bons, mas às vezes esse caminho nos leva à morte. Então quando o Senhor Jesus, Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, Ele está falando para você abrir mão. Ele está dizendo para você: olha, até aqui você lutou, e até aqui você não se deu bem. Então não é melhor você entregar isso agora na minha mão? Tá bom, eu entrego. Mas eu entrego e começo a fazer coisas que não condiz com a entrega. Eu entrego meu casamento perante o Senhor, porque ele está conturbado. Entreguei na mão do Senhor agora, não luto mais. Mas daqui a pouco estou começando a trocar farpas, tentando resolver com palavra na força do braço. Eu entrego meu filho na mão do Senhor, coloco e consagro ele como aquela mulher consagrou ao altar, mas daqui a pouco eu estou levantando para amaldiçoar, para falar. Mas o Senhor, Ele diz que Ele é perfeito. Entrega e confia. Confia na mão daquele que você entregou. Porque não basta você fazer uma entrega de boca. Uma entrega completa é quando você verdadeiramente confia no Deus a qual você entregou. E se você confia verdadeiramente nesse Deus que você entregou, você vai confiar nele, você vai entregar e acabou. As coisas parecem que se agravaram. Não tem problema. Aquele em quem eu entreguei, eu vou confiar até o final. Está tudo diante da vontade dele. Está tudo perante ele. Tudo. E a gente vê um homem que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus, Davi. Sabe, meus irmãos, às vezes nós nos enganamos com esse título e tomamos título para cima da gente e confiamos nesses títulos. E é interessante que a gente não vê que o mesmo
portador desse título era o homem passivo de erros, que pecou, que caiu, porém se ergueu. Um homem segundo o coração de Deus, todos nós podemos ser, enquanto o nosso coração estiver voltado para Deus e a sua obra. Mas você vê esse homem, Davi, se levantando para guerrear. Olha, Kleber, nós somos servos do Senhor e nós temos que levantar para guerrear. Né? Quem é que não guerreia? Quem é que não batalha todo dia? Quem é aqui que não mata um leão e um urso todo dia, querido? Quem é aqui que não sai para guerrear? Quem é aqui que não para de lutar? Bom, Kleber, então até aí está tudo bem. Davi se levantou para guerrear. O problema é que ele se levantou para guerrear uma guerra que não é dele. Sabe o que está acontecendo muitas das vezes conosco? Estamos nos levantando para guerrear uma guerra que não é nossa. Não somos capacitados para guerrear. Não podemos fazer as coisas com o nosso próprio pensamento, com o nosso próprio entendimento. Não podemos entrar em lutas que não temos certeza daquilo que está sendo lutado, do que está sendo falado. Não podemos entrar em discussões, não podemos pegar assuntos pela metade. Não podemos, amados, queridos, nem sequer guerrear com um irmão que não contou a história toda. Porque às vezes você está indo contra o Senhor, guerreando uma guerra que não é sua. E o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para abrir os nossos olhos com relação a isso. Porque enquanto estamos guerreando uma guerra na qual não fomos chamados para guerrear, o inimigo está fazendo a festa na nossa casa e na nossa família. A Bíblia diz que se você não cuidar dos seus, você negou a própria fé. Se você não cuida da tua família, se você não cuida da tua casa, se a tua família não está em sujeição, se a sua família não está amarrada, alicerçada na palavra de Deus, a Bíblia diz que é inútil. É inútil a gente se levantar para guerrear uma guerra. Ah, Kleber, quer dizer então que se a minha família estiver ruim, eu não vou guerrear? Depende. Você tem que colocar um guarda na tua família. Porque se Deus, mesmo você com luta no teu casamento, mesmo com luta com seu filho, mesmo com luta com enfermidade, mesmo com luta, Ele assim mesmo quiser usar você, Ele vai guardar a tua família. É Ele que vai guardar a tua família. Eu vou te mostrar o porquê que muitas das coisas estão acontecendo sobre vidas. Ah, Kleber, então eu posso fazer, porque eu estou fazendo a vontade do Senhor, Ele está guardando a minha casa. É verdade? Espero o final da mensagem para saber se o que você está fazendo é certo ou o que você está fazendo é errado. Se isso é a vontade de Deus ou se isso é a tua própria vontade. Mas antes de eu dar esse fechamento, eu quero mostrar o que estava acontecendo. Davi, ele se volta, ele vai para a sua cidade. Sabe o que Davi estava? Sabe qual é a guerra que Davi estava lutando, meu irmão? Queria entrar? Vocês que conhecem Bíblia aqui, vocês sabem qual é a guerra que ele estava lutando? Ele ia se alinhar com os filisteus. Mas sabe contra quem que Saul estava se levantando para lutar? Contra o rei Saul. E na última guerra do rei Saul, era a guerra em que Saul ia cair por terra. O Davi, ele estava se aliando a uma tropa que ia destronar a Saul. A gente volta nisso daqui a pouco, para que a gente possa amarrar toda a mensagem também. Tudo vai ser amarrado no final. Porque isso vai convergir no final na coroa que está esperando cada um de nós. Mas quando ele chega em casa, o quadro dele é de destruição. A cidade está queimada. Os filhos foram levados cativos. As esposas foram levadas cativas. Querido, se você traz isso para o dia de hoje, quantos de nós estamos lutando uma guerra
e estamos esquecendo dos nossos, e a nossa família está sendo levada cativa pelo inimigo. Note, a Bíblia faz questão de dizer: não mataram, não matou a ninguém, porém levou todos eles aprisionados. Quantas famílias estão sendo aprisionadas pelo diabo, porque eu e você estamos guerreando uma guerra que Deus não chamou para guerrear. Estamos lutando numa causa, estamos perdendo tempo numa causa onde o Senhor diz: ei, o inimigo está te enganando, ei, o inimigo está chamando a tua atenção, ei, o inimigo está tentando tirar o foco, porque verdadeiramente o que o inimigo quer é a tua casa, ele quer a tua família, ele quer os teus. E o que nós estamos fazendo? O que Davi faz, amado? Davi, ele se levanta para querer lutar essa guerra, mas Deus é um Deus tremendo, usa o próprio inimigo para dizer: não, você não vai, porque quando tu vê o teu povo caindo ali, certamente tu vai se levantar contra a gente também. Então, não confia em Davi, manda Davi para a casa dele, e Davi volta. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção para vocês para um detalhe. Quando Deus quer te tirar de uma confusão em que você se meteu, quando Deus quer tirar você de algum problema que você se meteu, talvez Ele possa usar a tua casa para que você mude o foco, pare de pensar naquilo. Talvez Ele permita que Satanás toque num dos teus. Mas por que isso, Kleber? Por que o Senhor permitiria? Para que você não perca a tua vida. Para que você não perca a tua vida. Então Ele vai tocar, não, vai permitir, com permissão. Deixa tocar, deixa levar cativo. Ele sabia que Davi era um homem de guerra. Nosso Deus conhece um verdadeiro guerreiro. O verdadeiro guerreiro, sabe o que acontece com o verdadeiro guerreiro? Ele não cessa de guerrear. O verdadeiro guerreiro, você vê aquele Urias, né, ao qual Davi, ele deita com Betseba, sua esposa. Ele manda o guerreiro para sua casa. Ele: não posso fazer isso, meus irmãos estão guerreando, eu não vou aqui ficar dentro da minha casa, deitado no meu colchão tranquilamente, enquanto os meus irmãos estão guerreando. O verdadeiro guerreiro, ainda que o rei mande ele voltar, ele vai voltar. Veja, quem manda o Senhor voltar através do filisteu é o próprio Deus, faz ele voltar para a casa dele. Mas vejam, queridos, que um verdadeiro guerreiro nunca quer deixar uma batalha, nunca. Agora, se Davi entra, olha só, um homem acostumado com batalha, com guerra, se ele entra em Ziglac e está tudo em paz, tudo tranquilo, o que ele vai fazer, seu Francisco? Eu vou voltar? Está tudo tranquilo aqui? Não, meu irmão, eu vou lá, eu vou guerrear, eu vou lutar. Mas às vezes o Senhor arma esse tipo de situação para que você se volte para a tua casa, para que você se volte para os teus. Porque o que você está fazendo é contra a vontade dele. E por que é contra a vontade dele, Cleber? Porque em momento nenhum você vai ver Davi orando para entrar nessa guerra. Amado, se você quer entrar numa guerra, você tem que orar ao Senhor e perguntar: Senhor, devo entrar nessa guerra? Devo entrar nessa contenda? Devo entrar nesse problema? Devo entrar nessa discussão? É para mim? Não é para mim? Eu vou fazer? Vou ser bem sucedido? Às vezes não, querido. Às vezes só por eu saber uma verdade eu quero entrar numa guerra. Toma cuidado, que o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para mostrar o que vai acontecer. Mas o quadro de destruição, sabe, querido, às vezes nos falta esperança. Às vezes nos falta esperança. Às vezes a gente está na casa do Senhor, e como já disse, guerreando uma guerra que não é nossa, e a gente vê a nossa família totalmente cativa. Já viu isso? Quem é que sofre isso? Tem alguém aqui que está sofrendo esse problema na família? Eu tenho uma família que está cativa. Não minha casa, minha esposa, minhas filhas, mas os meus parentes, meus irmãos. São todos quase cativos e oprimidos. Cativos, presos. E é muito triste você chegar e ver isso. A Bíblia diz que Davi, quando ele vê aquele quadro, ele e os homens dele choram. Choram. Mas choram muito.
mas eles choram com vontade. A Bíblia diz que eles choram ao ponto de não terem mais força para chorar. Quem é que já não passou por uma situação dessa, de chorar e não ter mais força, nem sequer para chorar? De tanta é a tristeza, de tanta é a preocupação, de tanto, sabe, querido, foi a destruição que o inimigo fez no meio da nossa família, no meio da nossa casa. Mas eu quero dar uma lição para vocês nesta manhã. Chorar. Vocês devem chorar. Podem chorar. Tem que chorar. Mas até o choro tem que ter um fim. Até o choro tem que cessar. Porque no momento em que a gente recebe uma notícia muito ruim, é certo da gente chorar perante o Senhor. Mas se você continuar sempre chorando, para de ser um choro e vira uma murmuração, coisa que Deus abomina. Davi, ele sabia disso, por isso Davi chora o que tem de chorar, chora muito, chora até não ter força, mas a palavra de Deus vai dizer que Davi se fortalece em Deus. O cristão que chora pela sua família, pela sua casa, ele tem que ter isso na sua cabeça. Pô, vou parar de chorar, está no momento, está na hora de eu me fortalecer no Senhor, naquele que fez a promessa, naquele que vê essas coisas, está sabendo o que está acontecendo. Confesse o teu erro, confesse a tua falha, pare de chorar, pare de murmurar agora, parou, o choro tem que parar. Davi parou de chorar e a Bíblia diz que ele se fortalece em Deus. E quando você se fortalece em Deus, querido, aí o Senhor entra no circuito, entra na questão. E quando ele entra na questão, querido, não tem para ninguém. Agora você fortalecido, cheio do Espírito Santo de Deus. Veja, meus queridos, como todas as coisas mudam. Davi não ora para entrar naquela guerra. Mas quando ele vê a família dele destruída, Davi chora, Davi se fortalece. E agora ele traz o éfode. E agora Davi entra na presença de Deus. Para quê, Kleber? Ora, tudo que eu fiz até agora, fiz com o esforço da minha mão. Tudo que eu fiz até agora foi com a força do meu braço. E a força do meu braço trouxe destruição para minha casa. A força do meu braço trouxe tristeza para minha família. A minha família está cativa por causa desses problemas. Eu tenho que parar com isso. Senhor, o que tu queres que eu faça? Como que eu devo agir? Davi pede estratégia a Deus. Quando você se fortalece em Deus, o segundo passo é pedir estratégia para o Senhor, para que você possa agora se levantar. Essa é a grande questão do cidadão, do crente. Amados, lembre-se dessas palavras, para que você possa vencer as lutas e as adversidades que estão vindo contra você. Pare de murmurar. Pare de se lamentar, pare de lamber a própria ferida e também parem de se acusar. Você já viu, São Francisco, quando tem uma família que tem 2 servos do Senhor? Eu falei para você não fazer isso, eu falei que essa é a tua decisão, eu falei, estavam lá, o povo já estava pensando em apedrejar Davi. Sabe, querido, a própria família que está cativa, às vezes vai se levantar. E aí? Cadê teu Deus? Seu Deus, cadê? E começam a usar. Quando eles falam assim, ó, pensam em apedrejar, eu sempre lembro de pedra como palavra. E às vezes a gente usa a própria palavra para trazer acusação contra os servos do Senhor. Vocês já viram isso? Não é porque pedra na palavra de Deus, quem é a pedra? Eu sou a pedra. A pedra é Jesus. Aí se a pedra é Jesus, João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne. Ele diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem é a palavra? Jesus. A pedra é a palavra. E às vezes as pessoas pregam em pedra. Gente, o que mais nós vemos dentro da casa de um cristão são acusações, quando não deveria acontecer. Isso é pegar pedra para atacar um no outro. E já estavam pensando nisso. O problema já está formado. Já está tudo cativo, já está tudo de cabeça para baixo. A última coisa que nós devemos fazer é nos degladiar, é nos atacar. O negócio agora, querido, é se fortalecer no Senhor. Eu errei, tu errou, vamos confessar nossas falhas, vamos confessar que nós ultrapassamos limites, eu ultrapassei limites, você ultrapassou limites, vamos parar por aqui agora, nós somos servos do Senhor e vamos nos fortalecer no Senhor. E agora, vamos buscar estratégia nele para a gente resolver essa situação, meu Deus.
E a Bíblia diz que quando você busca o Senhor, e diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, todas essas coisas, eu gosto do então. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha, se humilhar e orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, está fazendo isso tudo? Então, somente aí, eu o ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Davi, ele ora, Senhor, devo ir atrás da minha família? Devo ir atrás daqueles que se perderam? Senhor, o Senhor vai me ajudar a juntar tudo aquilo que eu perdi das minhas mãos? No momento em que eu estive ausente da minha casa, o Senhor vai me ajudar nesse momento? Se eu confiar no Senhor, eu vou trazer minha família de volta, eu vou trazer minha casa de volta. Você vai fazer isso por mim? Você vai, filho. Vai, porque eu vou te ajudar. Quando eu fiz essa oração para trazer a minha família de volta, eu falei, Senhor, eu derrubei com as minhas próprias mãos. Eu esqueci da minha casa, eu esqueci da minha esposa. Mas o Senhor me dá ela de volta. O Senhor me dá minha família de volta. E vai, meu filho. Vai, que tudo que o inimigo tentou te tirar, ele não matou ninguém, ele vai ter que devolver para você, porque você agora está clamando a mim, porque agora você está fazendo o que é certo, porque você agora está confiando, você se fortalece, você se entrega. Então estamos no momento agora de você ver a tua vitória, porque eu vou ser contigo. Vai lá, vai, porque você vai trazer tudo aquilo que o inimigo te roubou de volta. Aleluia. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está nos mostrando. Eu não estou falando nada de mim, eu estou falando aquilo que Davi fez, se fortaleceu, confiou, buscou direção de Deus e o Senhor entregou. E eu acho que o mais interessante de tudo é o que vem depois. Por que, Kleber? Mas o melhor já está por vir, Kleber. O melhor veio. O que veio? Ora, o que veio? A família voltou de volta, Kleber. Era o que eu queria, Kleber. O que eu queria era a minha família de volta. O que eu queria era a minha esposa, meu casamento, meu emprego, a minha saúde. Eu queria de volta. Eu queria... Ei, o Senhor usou isso para chamar a tua atenção. Ei, você não está escutando a mensagem, não? Ele usou isso para chamar a tua atenção de uma coisa que você estava prestes a perder. Acompanhe o texto e vocês vão ver. Acompanhe o texto e vocês vão ver que o maior inimigo de Davi iria cair naquela peleja que era Saul. O homem que o perseguia, o homem que estava querendo, e sabe o que o Davi estava querendo fazer? Se levantar. Ei, meu irmão, se teu irmão se levantou contra você, não se levante para pelejar contra a vida dele. Não se levante para pelejar contra a vida do teu irmão. Ele se levantou contra você. Era Saul, irmão de Davi. Irmão, claro, por causa da mesma tribo, Israel, filho de um povo só. Irmãos, então não se levante, porque o Senhor já estava levantando juízo contra Saul. E você não pode ter parte nisso. Você não pode fazer como Edom. Edom, ele riu quando o Senhor levantou juízo contra Israel. E o Senhor falou, só porque você riu, só porque você se agradou, tu também cairás. Quando o Senhor traz essa situação de Ziklag ter sido saqueada, de Ziklag ter sido levada cativa, o Senhor está tirando você do meio de um foco de algo grande que você está prestes a perder, que é a tua coroa. Porque quando o teu inimigo, o último inimigo cair perante você, quem é o teu último inimigo que tem que cair? É o diabo. Então você vai receber a coroa. Porque se Davi, ele se mete no meio daquela guerra, aquela coroa não ia ser digna para ele. Ele não ia ser digno de receber aquela coroa. Porque com sangue
Ele a conquistou. Mas essa coroa, a qual o Senhor separou para mim e para você, não se conquista com sangue. Aleluia. Não se conquista com luta, com braço, se conquista com confiança no Senhor, de saber que é Ele que vai se levantar. Quando o Senhor atrai a atenção de Davi para Ziclague, Ele está dizendo aqui em outra linha: olha, você vai fazer loucura, você vai perder a coroa da vida, você vai entrar numa guerra e você vai perder a coroa que está proposta para você no final da tua carreira. Eu fiz essas coisas para que você se volte para mim, para que você se lembre o que vai acontecer. E no momento de consagração como esse, é a palavra que o Senhor tem reservado para nós nessa manhã. Quais são os aprendizados que eu tiro? Não entre numa guerra que não é tua. Não cumpre o barulho do teu irmão e da tua irmã, do teu pai, da tua mãe. Eu vi um filho que a mãe dele estava batendo boca com a própria irmã, sabe? Então o menino era sobrinho. No momento que as duas estavam batendo boca, o sobrinho veio e cuspiu na cara da tia, porque estava simplesmente discutindo com a sua mãe. E ele já era de maior. Isso é maldição. Isso é maldição na certa. Não guerre. Não entre em contendas. Talvez aqui nesta manhã existem pessoas que estão lutando uma guerra que não foram chamadas para lutar. E as coisas não estão andando muito bem, mas o Senhor está com foco em tudo. Veja que a intenção do Senhor é tudo, Ele engloba tudo. Ele, ao mesmo tempo que Ele salva a tua família, Ele também livra você de perder a tua coroa. Que Deus maravilhoso, que vê lá na frente. Não, meu servo, não se levante. Não se levante contra ninguém. Confie, faz o que você fez. Chora pelos teus pecados, chora pelas tuas falhas, chora pelos teus erros. Para de chorar agora, se fortalece em mim. Agora você se fortaleceu, busque a minha face. Busque o meu conselho. Eu tenho um conselho para vocês nessa manhã. Eu tenho um conselho para te dar nessa manhã. Por quê, Cléber? Porque o mais importante é a coroa. O mais importante é a coroa da vida. O mais não é trono nesta terra. Porque tudo isso são alegorias. Ou a gente pode olhar, a minha irmã falou ontem assim, eu não consigo enxergar o que você enxerga na Bíblia. Você traz umas coisas assim que não dá nem para entender que esse texto levaria para isso. Querido, isso é revelação do Senhor, isso não vem nem de mim. Eu estou lendo ali e o Senhor está trazendo para mim, falando assim, querido, olha, isso aqui é isso, veja, tudo são alegorias, tudo são coisas, são sombras das coisas futuras. Você tem que entender o seguinte, eu estou preparando vocês para entrarem no céu. E eu estou falando para vocês que Satanás vai usar de todas as maneiras, ele vai lutar em duas frentes. Ele vai te irritar para tomar um posicionamento com o teu irmão. E enquanto você está tomando um posicionamento com o teu irmão, você não busca mais a Deus, ele vai lá na tua família e o couro come na tua família. Daqui a pouco você se vê perdido, porque ao final das contas ele quer que você perca a coroa. Vamos colocar de pé.